Bom, galera, nessa aula nós vamos estudar as vozes verbais, que é um conteúdo, né, da gramática, também do nosso livro de português. Então vamos lá, vozes verbais. A gente começa aqui com uma tirinha, uma história em quadrinho, onde diz assim, ó: eu vi um filme sobre índios na TV. E a menina diz: será que é o mesmo filme que eu vi? O filme foi baseado em fatos reais? É esse mesmo. Você gostou? Muito. Eu até me emocionei. Então aqui fica a reflexão pra gente. Ó. Nesse caso aí, quem é o sujeito da oração verbal? Ou seja, quem é o sujeito da ação verbal? Né? O sujeito, lembrando que é quem pratica ou sofre a ação. E temos mais uma pergunta. Quem que pratica essa ação? Então vocês podem pausar o vídeo e refletir sobre. Então vamos seguir adiante. Temos aqui mais duas frases para a gente analisar. Ó. Neymar fez o gol. E o gol foi feito por Neymar. Então, aquelas duas perguntas também façam novamente para vocês mesmos, né? Quem praticou a ação? Né? A ação foi praticada por quem? Né? Bom, e agora sim a gente começa no conteúdo. Vamos começar nas vozes verbais pela voz ativa. Porque existe, galera, a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Tá bom? Então vamos começar aqui pela voz ativa. O verbo está na voz ativa quando é o sujeito da oração quem pratica essa ação verbal. Então, na voz ativa é o sujeito que pratica a ação. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o menino comprou as figurinhas. Quem comprou as figurinhas? O menino. Logo, o menino é o sujeito. O menino é o agente da ação. O menino é quem praticou a ação de comprar as figurinhas. E no caso, as figurinhas é o paciente da ação, porque ele sofre a ação. Então, aqui embaixo, ó, o sujeito é aquele que pratica a ação, que foi expressa pelo verbo, tá bom? É o agente da ação. Então, voz ativa é o sujeito que pratica a ação, tá bom? Isso é voz ativa. Sujeito praticou a ação. Foi o menino quem comprou as figurinhas. Bom, e agora a gente chega na voz passiva. Ou seja, o que é voz passiva? Voz passiva, galera, é quando o verbo está na voz passiva, quando o sujeito ele é paciente. Resumindo aqui, ó, voz passiva é quando o sujeito ele sofre a ação, ou seja, ele recebe essa ação que foi expressa pelo verbo. Professor, não entendi. Ó, vamos ver como é que o sujeito ele sofre a ação. Se liga, ó, vamos lá. As figurinhas foram compradas pelo menino. Aí a gente faz a pergunta para o verbo, né, para a locução verbal. O que foi comprado pelo menino? As figurinhas. Então, quem é o sujeito? As figurinhas. Mas aí eu pergunto, é o sujeito, as figurinhas, quem está praticando a ação? Não. As figurinhas, que é o sujeito, ele está sofrendo a ação, né? As figurinhas, elas foram compradas. Então, perceba que na voz passiva, o sujeito, ele sofre a ação, certo? É bem simples. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação, né? O que foi comprada pelo menino? As figurinhas. As figurinhas é o sujeito, as figurinhas está sofrendo a ação, então se o sujeito sofre a ação, então nós temos aí voz passiva, tá bom? Professor, e o que é agente da passiva? Agente da passiva é muito simples. Quem está praticando a ação aí? Foi o menino, né? As figurinhas elas foram compradas pelo menino. Pelo menino, está vindo lá no final da oração. Isso é um agente da passiva. Ou seja, quem está praticando a ação aí é o menino, mas o menino aí não é o sujeito, e ele vem no final da oração. Quando isso acontece, a gente tem uma voz passiva. Voz passiva, o sujeito sofre a ação. No caso, as figurinhas é o sujeito e sofre a ação. Tá bom? E, galera, quando a gente tem aqui o termo analítico significa que a gente tem aqui, ó, sujeito sofre ação verbal pelo verbo, mais locução verbal, mais o agente que pratica a ação, voz passiva. O analítico aqui, ó, pelo menino. Nós temos duas palavras, né? Pelo menino. Agora aqui, sintética. A voz passiva sintética é a mesma coisa. É quando o sujeito sofre ação. Aí você pode perguntar, professor, e o que, é que significa aqui sintética? Sintética é quando vem com um pronome oblíquo acompanhando. Um pronome apassivador. Como assim, professor? Ó, no verbo aqui, ó, abriram, mais o pronome é se. Abriram-se. Então, em vez de ser duas palavras, como foi na passada, que era uma locução verbal, né? Por exemplo, foram compradas, eram duas palavras. Aqui, nesse caso, da sintética, nós temos uma palavra,
no caso um verbo, com um pronome oblíquo, certo? No caso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, abriram-se. Então, aqui é sintética, tem um pronome oblíquo acompanhando. Vamos aqui para a regra geral. Ó. Voz passiva sintética. O verbo está na voz passiva quando o sujeito é paciente. A gente sabe que quando o sujeito é paciente, é que o sujeito sofre a ação. A mesma coisa da anterior. Ou seja, ele sofre, ele recebe a ação expressa pelo verbo. Ó, vamos aqui. Ó. Abriram-se as inscrições para o concurso. Abriram-se as inscrições para o concurso. O meu verbo aqui é abriram. Esse verbo está na terceira pessoa, né, acompanhado de um pronome apassivador, se. Abriram-se. Esse se aqui, ó, se, é um pronome oblíquo. Então, por isso que está na voz passiva sintética. Tá bom? Quem está praticando a ação? No caso aí, quem está praticando a ação? Ó, abriram-se as inscrições para o concurso. Nessa situação aí, galera, quem está sofrendo a ação, são as inscrições, né? Ó, vamos fazer a pergunta para o verbo. Professor, estou com dúvida de achar aqui quem está sofrendo a ação. Simplesmente você faz a pergunta para o verbo. O que abriu? As inscrições. Então, as inscrições é o meu sujeito. Esse sujeito ele está sofrendo a ação, porque as inscrições elas foram abertas. Então, o sujeito sofre a ação? Então, é um sujeito paciente. Tá bom? O sujeito ele sofre a ação pelo verbo, mais o verbo na terceira pessoa, mais o se, voz passiva. Tá bom? Então, passiva sintética por conta do pronome oblíquo. Abriram-se. E voz passiva é porque o sujeito sofre a ação. No caso, as inscrições estão sofrendo a ação. Olha, galera, a gente também pode transformar uma voz ativa em voz passiva, tá bom? Então, transformação da voz passiva e ativa. Vamos lá. Primeiro nós temos aqui, ó, Maria comprou flores. Quem comprou flores? Maria. Maria é o sujeito. Maria está praticando a ação de comprar flores. Então, aqui nessa primeira situação, eu tenho voz ativa, tá bom? Eu posso transformar essa voz ativa em voz passiva? Com certeza. É só eu pegar o sujeito, que é Maria, colocar lá para o final da frase, tá bom? E colocar quem está sofrendo a ação, que no caso aqui era flores, né? O objeto, que acompanha o verbo, e colocar no início. Faz a troca. Aí, ó, Maria comprou flores, é voz ativa, eu posso transformar em voz passiva. Flores foram compradas por Maria. O que foi comprado por Maria? Flores. Quem é o sujeito agora? Flores. Mas as flores praticam ação? Não, elas sofrem ação. Elas foram compradas por quem? Por Maria. Por Maria aqui é agente da passiva. Tá bom? Por que é agente da passiva? Porque ele pratica ação, porém ele vem no final do período, certo? Então nós temos aqui, ó, o sujeito na voz ativa passa a ser o agente da voz passiva. Como eu disse, né, você troca os elementos. O objeto direto, lembrando que o objeto é o complemento do verbo, o objeto direto da voz ativa passa a ser o sujeito da voz passiva, ou seja, você troca um pelo outro. E o verbo na forma simples da voz ativa sempre se transforma numa locução verbal. Professor, não entendi. Ora, comprou, o verbo comprou, eu troco por foram compradas, viram locução verbal. Dois verbos que indicam uma única ação, foram compradas. Então, a voz verbal, portanto, é uma categoria que indica se o sujeito é o responsável pela ação, caso agente, ou se ele sofre a ação, no caso, paciente. E, por fim, como eu falei, nós temos a voz reflexiva, né? Vozes verbais são três. Voz ativa, quando ele pratica ação, voz passiva, quando ele sofre ação, e voz reflexiva, que ele pratica e sofre ação ao mesmo tempo, né? Então, ó, ocorre a voz reflexiva se o sujeito é ao mesmo tempo o agente, aquele que pratica, e também o paciente, aquele que sofre a ação do verbo. Então, ele pratica uma ação cujos efeitos ele mesmo é quem sofre ou ele mesmo quem recebe. Por exemplo, ó, Clara penteava-se. Então, ao mesmo tempo que Clara está penteando, ela está se penteando. Então, Clara é o agente, né? É o agente e também o paciente da ação. Ela pratica e ela mesma sofre a ação. Tá bom? Então, o verbo na voz reflexiva ele é pronominal, isto é, conjugado com os pronomes oblíquos me, ti, si, nos, vos, si. Voz reflexiva porque é sobre ele próprio, tá bom? Temos aqui uma observação, ó. Não confundir o emprego reflexivo do verbo com a noção de reciprocidade. Exemplo, os lutadores feriram-se um ao outro. O exercício que fica
no nosso livro de português, né? Livro Araribá Plus, da Editora Moderna. Nós estamos na unidade 6, estudando as vozes verbais. O exercício que fica é na página 184. Lá vai ter atividade para você, somente respostas. Então a gente vai ficando por aqui, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula. Valeu!